Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 8 de fevereiro, quarta-feira. A rodada de hoje eu ia comentar, mas hoje, do jeito que só teve um jogo que não deu ambas marcas, mas o pessoal da consultoria fala por si só. Hoje bateram de tudo que até jeito, de trás para frente, com o olho só. Hoje foi um espetáculo. Eu queria mandar um abraço para Cruzeiro do Sul, no Acre, é... pro Evilson, cara, da Panificador. O Evilson, acho que ele ganhou uns 10 reais aí, 12 reais. Ele fez um bilhete bonito, cara. Parabéns, Evilson. Que bilhete você montou? Foi quanto? Foi acho que uns 15 reais no máximo, né? Um abraço para Cruzeiro do Sul, no Acre. Os jogos de hoje, galera, o pessoal da consultoria que escolheu, o Elvis, acho que é Elvis da Taiçoca que fala em Sergipe, escolheu um dos jogos. O Wilson da consultoria escolheu outro e o outro foi o Elielson, a galera da consultoria, um abraço aí. Vamos lá para os jogos. São dois jogos de taça. O primeiro é pela Taça da Bélgica, o Clube Bruges contra o Standard Liège. O Bruges é o líder. Eu peguei aqui, ó, o jogo é de taça. Eu peguei, os dois disputam a mesma divisão. Eu peguei a estatística dos dois na divisão para a gente ter uma ideia da campanha deles, mas o jogo é de taça. A ida foi 4-1 para o Standard Liège, jogando em casa, em Liège. O Bruges tem que vir para cima, tem que tirar esse atraso de 3 gols de diferença. É o líder da divisão Bruges, em casa invicto, são 12 vitórias, só empatou uma vez, marcou 40 gols em 13 jogos o Bruges, mais de 3 de média, sofreu 13 gols em 13 jogos, um gol de média sofrido todos os jogos do Bruges. 9 dos 10 últimos jogos do Bruges acabaram com mais de 2 gols e meio, 7 dos últimos 8 ambas as equipes marcaram, mantendo a média de um gol sofrido. Faz 3 jogos que não ganha o Bruges, vem de 3 jogos sem vitórias. Contra o Standard Liège, que é o nono colocado da divisão, jogando fora de casa, ele não tá tão bem, mas é muito tradicional o Standard Liège, é um clube muito conhecido lá, muito tradicional mesmo. São 3 vitórias, 3 empates, perdeu 7 vezes, em 13 jogos marcou um gol de média, é o que sofre o Bruges, e sofreu um pouquinho mais de um gol, isso é um perigo com esse ataque do Bruges. Olha como o índice de gols é alto no campeonato belga, 7 dos últimos 7 jogos do Standard acabaram com mais de 2 gols e meio, 7 dos últimos 8, ambas as equipes marcaram. Diferente do Bruges, o Standard Liège está a 3 jogos sem perder. O confronto direto entre eles, a ida foi 4-1. Aqui são os confrontos no formato do Bruges, no formato desse jogo. O Bruges jogando em casa, tá? Não são todos os jogos entre eles. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 desses 9 acabaram com mais de 2 gols e meio. E se vocês repararem, o Bruges só perdeu uma vez. Esse 2-1 aqui. Jogando em casa contra o Standard Liège, o Bruges só tem uma derrota nos últimos 9 jogos. Eu acho que o Bruges vai pra cima, o ataque do Bruges é muito forte, cara. Esse jogo do Bruges é muito legal, ele ataca o tempo todinho. No último jogo ele fez um gol, cara, o Negão deu uma porrada, eu te juro, se vocês tiverem a oportunidade de ver, foi acho que 2-2 com quem, meu Deus, o Bruges? Com o Genk? Não sei se vocês viram, foi 2-2 o jogo. O Negão deu uma porrada. O goleiro conseguiu ir na bola depois que a bola tava voltando da rede, cara. O ataque do Bruges é forte. Eu vou dar vitória da casa, o Bruges ganha nesse jogo. Ou então vale a pena apostar no jogo com gols, já que o Standard Liège marca um gol de média. Marcou várias vezes aqui jogando lá na casa do Bruges. Eu vou cravar um 3-1. 3-1, o Bruges não passa, né? Será com 3-0 para ele passar? Eu vou de gols. Eu acho que o Bruges ganha esse jogo. Eu acho que acima de 1,5 é um placar, uma palpite bem aceitável. Mas com a vitória do Bruges, eu vou classificar o Bruges para essa fase. É semifinal, né? Eu vou de 3-0 Bruges contra o Standard Liège. O segundo jogo pela Taça da Turquia, o Galatasaray contra o Konyaspor. Esse confronto já é mais desigual. O Galatasaray, os dois também disputam a mesma divisão. Eu peguei os dados da divisão, mas o jogo é de Copa. Muda muito, Thiago, muda muito, cara. O Galatasaray é o segundo colocado, em casa também invicto, 9 vitórias, só empatou uma vez, não perdeu. Um alto índice de gols também marcado em casa, o Galatasaray, quase 3 de média. Com uma defesa boa, menos de um gol de média sofrido. 5 dos últimos 6 jogos do Galatasaray, mais 2 gols e meio. E em 6 dos últimos 8 ele foi o primeiro a marcar. Não sei, se você estiver jogando online aí, fizer uma entrada do Galatasaray ganhando, o Galatasaray fizer um gol no primeiro tempo, tirar essa aposta, é uma possibilidade. Contra o Konyaspor, que é o 17º colocado, não ganhou fora de casa, empatou uma vez, perdeu 8, marca menos de um gol de média, que é exatamente o que sofre aqui a defesa do Galatasaray, e sofreu quase 2 gols de média, também é um perigo com esse ataque que marca muitos gols. 6 dos últimos 6 jogos ambas marcaram,
Só que o Konyaspor, em 4 dos 5, ele também foi o primeiro a marcar. Esses dois vão pra cima no primeiro tempo. Esses dois times gostam de tomar a iniciativa do jogo. 6 jogos sem vitórias o Konyaspor, ele vem. E nesses 6 jogos ele sofreu gols. Frente a frente entre eles, eu falei que é desigual por causa disso aqui, ó. Foram 25 jogos entre eles, 19 vitórias do Galatasaray, 5 empates. O Konyaspor ganhou do Galatasaray uma vez. Eu fui procurar quando foi essa vez que o Konyaspor ganhou do Galatasaray, cara, de setembro de 2008 para trás, porque de setembro de 2008 para cá não tem vitória do Konyaspor em cima do Galatasaray. A ida foi 2-2. Eu acho que o Galatasaray vai para cima, vai dominar o jogo. É... Eu também aposto na vitória do time da casa, ou então jogo acima de 1,5. Eu vou cravar também o Galatasaray avançando 2-0 pela taça da Turquia. E o último jogo das análises é pela segunda divisão holandesa, a Eerste Divisie, o NEC Nijmegen contra o Young PSV. O pessoal fala Young, reservas. É o time B, galera. Igual o Porto tem o B, o Barcelona tem o time B. Na Holanda, a segunda divisão, muitos times têm o time B disputando. O NEC, o segundo colocado da divisão, o Young PSV é o quarto. Em casa, invicto, o NEC, 10 vitórias, 2 empates, não perdeu. Marcou 33 gols, quase 3 de média, sofrendo menos de um gol de média o NEC. Nos últimos 5 jogos em casa, 4 vitórias, empatou uma vez, 1-0, 5-1, empate 1-1, vitória 6-0, 2-1. Aumentou a média de gols marcados nos últimos 5 jogos o NEC em casa. Baixou um pouquinho a média de gols sofrido, baixou para quase meio. Contra o Young PSV, que jogando fora de casa também não é bobo, não... São 6 vitórias em 11 jogos, 2 empates, perdeu 3 vezes. Aí 16 gols marcados e 16 sofridos, 1,5 de média marcado, com 1,5 de média sofrido. Nos últimos 5 jogos fora de casa, uma boa campanha, são 3 vitórias, 1 empate, perdeu uma vez. Boas vitórias, 3-2, vitória com muitos gols, 3-2, 3-2, 1-1, 3-0 e perdeu aqui faz 5 jogos. Aumentou a média de gols marcados jogando fora de casa, diminuiu a média de gols sofridos. Frente a frente entre eles, cara, você pode pensar, o NEC é muito favorito para esse jogo. Tá, frente a frente entre eles, o último jogo foi 3-3, o NEC ganhou em 5-2 e perdeu de 1-0. Um empate, uma vitória para cada lado, só que nos 3 jogos o NEC sofreu gol. Né? Tanto na derrota quanto nos dois no empate e na vitória. Eu acho que o NEC ganha esse jogo, o NEC jogando em casa é muito forte, mas pode apostar no jogo com gols também, aí ambas marcam, acima de 2,5. Eu vou cravar um 2-1 para esse jogo da segunda divisão holandesa. Galera, se curtiram, se inscreve aí. Se quiserem mais palpites, mais análises, me chama no WhatsApp, tem o número aí embaixo. Beleza? Boa sorte para nós, um abraço, boa noite, até amanhã.